Olá! Autocelebrado como o país da democracia racial, frequentemente o Brasil é despertado dessa ilusão pelas manchetes que revelam casos de racismo dentro da sociedade e até mesmo por parte de instituições do Estado, como a polícia. Dentro do Congresso, a busca pela democracia racial tem dado espaço a iniciativas concretas, como as políticas de cotas em universidades e concursos públicos, além da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. Mas isso tem sido suficiente? Esse é o tema do Palavra Aberta, que conversa agora com o deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí. Eu sou Vânia Alves e você pode acompanhar o Palavra Aberta pela rádio e também pela TV Câmara. Deputado, nós estávamos aqui conversando. O Brasil, apesar de ter uma população majoritariamente negra, ser um país que se orgulha de uma certa democracia racial, por exemplo, tem muito poucas capitais, poucas cidades no Brasil ainda tem o dia de Zumbi, né? O dia da afirmação negra no país, né? Que é o dia 20 de novembro, não é um dia reconhecido em todo o país. Como é que o senhor vê essa questão? Vejo com tristeza. O movimento abolicionista foi, sem sombra de dúvida, o maior movimento do período imperial. Agora, só se lembra praticamente do 13 de maio, quando houve praticamente, como consequência de todo o movimento que se acumulava ali há séculos, a resistência nos quilombolas, né, lideranças como o Zumbi dos Palmares, que foi um símbolo muito forte. Por exemplo, tudo isso praticamente ficou apagado e lembrou-se apenas de uma data importante que nós não podemos deixar de compreender, que foi um papel fundamental da decisão, na época, da princesa Isabel, assinar ali uma Lei Áurea. Uma Lei Áurea que, naquele momento, libertava 700 mil pessoas, em torno de 1.300.000 pessoas, que estavam ali tanto na cidade quanto no campo. Aqueles que estavam no campo praticamente continuaram escravizados por muitos anos, morreram muitas vezes escravizados ali, porque a lei nem chegava lá, né? E se chegasse era pior para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não tinham para onde ir, porque também foi um problema. Por exemplo, você dizia que você estava liberto, mas as pessoas não tinham o que fazer com a sua liberdade, porque não tinha nem o que comer. E só que essa situação de escravidão, como eu gosto de dizer, ela continuou praticamente, né, durante séculos. Nós tivemos, e depois disso, uma dificuldade muito grande dos governos compreenderem que toda esta dívida social que a nação tem com essas pessoas não se resolve apenas com um decreto, com uma lei, você está livre. Mas era preciso exatamente a reinclusão ou a inclusão dessa sociedade participando das áreas produtivas e intelectuais do país. E aí vem tudo isso. Vem a necessidade da inclusão na universidade, por isso que um governo de esquerda ou de centro-esquerda vem se preocupando muito com isso, com a questão das cotas. Com o direito de você ter um Ministério da Igualdade Racial, às vezes eu escuto, alguém pega o microfone e diz, o Brasil tem ministério demais. Mas ele, quando diz isso, ele nunca discute acabar um Ministério da Defesa, um Ministério da Aviação, ele sempre quer discutir acabar um Ministério dos Direitos Humanos, da Igualdade Racial, porque para eles não tem valor nenhum. E para nós tem um valor significativo, porque é exatamente isso que faz com que as pessoas se incluam como sujeito, como cidadãos. E é por conta de tudo isso que aí uma dificuldade imensa de reconhecer valores importantes, como o papel fundamental de Zumbi, que é uma referência viva praticamente da luta dos negros. Você não consegue fazer um debate através de qualquer organização negra que o Zumbi não seja sua referência, mas a sociedade ainda não reconhece a dimensão do seu papel. Alguns estudiosos dessa questão, deputado, dizem que o Brasil não conseguiu ter uma democracia racial até hoje, porque ele não conseguiu, no momento da libertação dos escravos, realizar a sua reforma agrária. Quer dizer, o Brasil ele libertou os escravos sem realizar a Revolução Burguesa, né? sem democratizar o acesso à produção. Quer dizer, como o senhor disse, essas pessoas foram jogadas para fora das fazendas sem ter o que comer, né? Jogadas na miséria, numa situação que, até hoje, a maior parte da população pobre e miserável do país é formada pela população negra. Quer dizer, essa questão ainda está em aberto no país. Eu estava fazendo um debate essa semana sobre a Semana dos Zumbi dos Palmares com um coordenador de um movimento que mora em São Paulo, que é o Nuno Coelho, esteve no Piauí com várias entidades.
Ali tem o que ele chama dos agentes, né, pastoral do negro, com outras entidades, e a gente discutia exatamente isso. A situação do negro tem que ser discutida com muita profundidade. O maior movimento que nós tivemos, e inclusive terminou desencadeando com a questão da proclamação da República, um ano depois, porque o ódio dos donos de fazenda com a Lei Áurea culminou exatamente de se opor ao Império, porque estava se achando traído. Você tirar o negro, que era o país praticamente que tinha mais tempo ainda com esta humilhação do negro, sendo explorado, escravizado como uma propriedade, sem reconhecer essas pessoas como cristão, como cristãs. E aí os fazendeiros que defendiam o Império, no momento da libertação, passaram para ser republicano, não porque era republicano, mas porque estavam indignados com a posição ali de parte do Império, na pessoa da Princesa Isabel, assinar esse documento. Agora, esse foi exatamente o debate que a gente precisa refletir. Qual era o normal? Quando houve aquele momento, o fazendeiro foi lá e disse que o país tinha que pagar exatamente por o negro que ele estava libertando. Veja só a contradição. Quer dizer, a lei está dizendo que você não é mais escravo, então eu tenho que receber X valor, que praticamente corresponderia naquela época mais ou menos aí a 5, 6 vezes todo o orçamento do país para poder indenizar os donos da propriedade privada. Quando deveria ser o contrário. Era o que o José do Patrocínio, inclusive, defendia, porque o José do Patrocínio ele era filho de uma negra com um padre, não é? Ao lado do Joaquim Nabuco, que era filho também, já de um outro lado, filho de um senador de origem de elite, mas ali tinha uma concepção libertária. E o que eles defendiam é que, não, você tem que indenizar, não é o dono da terra, você tem que indenizar é o pobre escravo. E aí foi um debate que o Rui Barbosa terminou tendo um papel questionável, onde ele praticamente determina, quando foi ministro da República, para queimar toda a documentação que tratava exatamente dos negócios do negro, o que prejudicou um rico espaço de pesquisa, mas ele fez aquilo, né, para exatamente evitar as lutas indenizatórias que o dono da propriedade queria, arrebentando o país para poder receber recursos porque libertava os negros. Agora imagine se imaginasse o passo seguinte, que era libertar o negro e fazer a reforma agrária, que ainda hoje não se faz. Olha, se você quer ver uma guerra tamanha, é quando a gente precisa legalizar um quilombola. Um quilombola que tem ali toda a história, né, através de toda uma pesquisa, de pessoas que moram dos seus avós, bisavós, tetravós, que moram ali, os seus parentes há 150, 200, 300 anos. Aí alguém se apropriou daquela terra, da mão de força escrava, né? E aí os donatários da terra continuaram tendo a terra e o negro está lá ainda miserável, sem ter sequer, ainda hoje, né, a sua terra, com mais de 100 anos da assinatura desta lei. Então, você pode colocar que se tem uma coisa que fez o negro mais pobre, foi este olhar de que a terra ela pertence a um branco, né, a um poderoso, e que o negro só lhe sobra o direito de produzir e ser meu escravo. Ainda hoje se pensa assim quando se tenta legalizar um quilombola. Imagine naquela época. Então, deputado, aqui eu me referi a diversas ações urbanas de inserção na sociedade, universidade, serviço público, mas tem uma questão que também está colocada hoje fortemente, que é a questão do respeito pelas tradições religiosas dos cultos afro-brasileiros. E hoje tem diversos terreiros, diversas casas religiosas afro-brasileiras que têm reclamado de serem perseguidas, de serem atacadas. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, a questão... Isso não existia, mas passou a existir. A questão do debate do negro é muito profundo. Primeiro, preciso começar pela necessidade da inclusão, pelo meio da educação, porque eu acho que é o grande caminho de libertar as pessoas. Então, é preciso oferecer cada vez mais condições para o negro ter espaço ao seu nível superior, ao seu curso superior. Isso é um lado que a gente tem que lutar bastante. E aí entra a questão da igualdade racial, com uma potencialidade muito forte para contribuir com a elevação deste negro tão sofrido em toda a sua história. Agora, se você leva este outro lado, respeito à sua cultura, à sua religiosidade afrodescendente, aí é doloroso. Hoje você tem uma criança que está numa escola, lá tem a capela,
onde tem o ensino religioso, e aquela criança que está ouvindo o ensino religioso de uma religião que não faz parte da sua história e da sua família, a criança não pode sequer se identificar que é filha ou é filho de alguém de terreiro, porque o bullying é imediato. Ele se isola totalmente. Se você quer ver um sofrimento tamanho, pegue uma dessas pessoas e tenha a coragem de pegar o seu guia, as suas roupas e entrar num ônibus. Você está num banco, Então, outra como pessoa... resolver esse problema? As pessoas não sentam ali ao lado, né? Sequer senta ao lado, porque ali tem um macumbeiro, ali tem alguém que é do mal, ali tem alguém... Então, isso é muito forte. Por onde nós temos que começar? Primeiro tem que começar como tem o movimento dos LGBTs. Tem que ir para a rua, tem que mostrar a cara. Eu tenho dito isso, né? O povo de terreiro, a pessoa de umbanda, né? Eles têm que ir para a praça pública, não pode ter vergonha da sua história, ter vergonha da sua origem, para dizer que não é ninguém do mal, ele tem um olhar religioso, né? Acredita nos seus santos, diferente do evangélico, diferente do católico. Eu me reivindico católico, mas eu respeito o evangélico, eu respeito o terreiro, né? Eu sou casado e meus filhos são batizados na Igreja Católica, mas eu acho que essa intolerância não tem mais espaço para isso. É preciso, cada vez mais, essas pessoas terem acesso à educação, porque depois que você tem um nível superior, você estudou, você é um médico, que, aliás, é um outro fator, vai a um hospital, né, de cada 100 médicos, você encontrar 2, 3 negros, é uma raridade, né? Todo mundo é de pele branca, embora a maioria deste país, estatisticamente, seja negro. Vá lá na penitenciária, se você encontrar branco, você encontra, mas é bem menos. Aí lá está mais o negro. É porque o negro é de mau índole? Não. É porque o negro já nasceu numa periferia, sem as condições necessárias da inclusão social, e aí ele não pode sequer expressar exatamente a sua história, as suas origens. Agora, no momento que você se forma, aí não tem nenhum problema. Ele se encoraja, ele veste o seu guia, ele veste a sua roupagem, ele anda na rua, porque ele tem uma formação do ponto de vista do desenvolvimento intelectual mais elevado, até aí ele passa a ser um pouquinho menos respeitado. Eu não diria ser respeitado na sua plenitude, mas ele é um médico, ele já pode dar uma roupagem diferente. Aí você já respeita. Faz respeitar. Aí ele se faz respeitado. Agora, um pobre coitado mais humilde, que não teve acesso ao banco da escola, se ele veste isso, ninguém encosta nele, ninguém fala com ele, uma criança não pode se manifestar a sua expressão afrodescendente. Então, isso é preciso que a sociedade acabe essa questão da intolerância. Não tem mais espaço, nos dias de hoje, para a questão da intolerância religiosa. Isso é uma coisa muito ultrapassada, não tem mais sentido. Muito obrigada, deputado. Nós acabamos de falar com o deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí. Eu agradeço a sua audiência e te espero nas nossas próximas edições. Até lá.